Guerreiro, você mostrou pra mim um vídeo esses dias, falou, comentou por cima, e a gente vai ter que assistir aqui, velho. O vídeo já tem uns 8 dias já. A gente já perdeu o time, mas foda-se, né? Porque o que importa é a reação do conteúdo líder. Aí, o nome do vídeo, ele é muito ousado. Muito ousado. Porque é aquele vídeo do como, tá ligado? Como se faz tal determinada coisa. E o como que está sendo dito aqui eu sei qual é. é como Shingeki cria plots perfeitos. Eu não vi esse vídeo. Eu guardei. Eu não sei o que esperar. Eu estou muito, muito, muito curioso. Eu também não. Eu vi a chamada. Shingeki no Kyojin. A chamada, mas eu vou deixar pra assistir com os cocas, né? Que canal é esse? É o canal que falou. O canal do Linkzinho. Que reclamou que não tem arma de fogo em Boku no Hero. Esse canal é bom pra caralho. Muito bom. E o nome do vídeo então é Como Shingeki cria plots perfeitos. Vamos descobrir então o que é um plot perfeito, que eu não sei o que é um plot perfeito. Ele tá falando do arco do Luffy. Do golpe de estado? Aquele arco bom? É o arco do Luffy com cabelo afro? É que aí não é um plot, né? Mas... Enfim, vamos ver, né? O que é um plot? Vamos lá. Eu quero que ele me responda. Eu não sei o que A é um gente plot. tá aqui pra aprender. Eu também. Vamos lá então. Shingeki no Kyojin recentemente lançou mais um episódio da sua última temporada, parte alguma coisa. Sinceramente eu já desisti disso e não vou nem fazer piada. E pra poder ser sincero pra vocês, eu não sei exatamente quando é que esse vídeo Muito bom você botar um personagem Nagatoro e falar, não vou fazer piada. vai sair, mas É, eu tô ele é um produzindo um personagem outro de vídeo Nagatoro. fora esse aqui, que é um vídeo de 20 minutos falando um pouco sobre o final da história, sobre toda essa reta final do mangá e do anime em si, né? E pelo meu tom de voz já dá pra notar que é um vídeo meio negativo, né? Eu não gosto muito do final de Shingeki no Kyojin. Não gosto muito, na verdade, é ser um pouquinho humilde, né? Eu detesto, assim, Que com isso, tão bom. todas as minhas forças. Shingeki no Kyojin é uma das minhas histórias matou favoritas, pouco, cara. Então, eu não queria que simplesmente meu único vídeo no canal falando sobre Shingeki fosse uma reclamação de como eu detesto o final e tal, e aí eu decidi fazer um vídeo sobre alguma outra coisa. E pra poder balancear um pouco, decidi fazer um vídeo falando sobre algo que eu gosto muito em Shingeki, provavelmente o que eu mais gosto e mais me atraiu pra poder falar sobre essa história. Oi, eu sou o Link, e eu tenho um canal de animes, e hoje a gente vai falar sobre esse tema, né? O famoso, o mistério, o tema principal das primeiras partes de Shingeki no Kyojin, e o que eu acho que é mais bem feito. Não é o Não, o tema, principal né? de que hoje é um mistério? Que isso, cara? Mas eu gosto desse conceito. Que isso, cara? Sobre o que é essa história? Não sei, é mistério. Olha, é possível. Caralho. Sobre o que é Shingeki no Kyojin? Não sei, é mistério. Inclusive, Meia-noite eu te conto. se você não viu o Shingeki, tá no chat, não viu o Shingeki, eu recomendo você ver até o ponto que eles vão resolver o mistério, e aí você para. Sim. Nem vê a resolução. Também Porque aí não. você fica sempre com um mistério ali na cabeça. E dá pano pra manga pra você pensar a vida inteira. Porra, mas olha só, o tema mistério, ele é muito interessante. Por quê? Se você fizer o que o Matheus falou pra você fazer, você pode inventar qualquer Shingeki. Sim. Né? Sim. Pô, já pensou um canal de teorias de Shingeki que ele para quando eles abrem o porão? E ele só fica conjecturando em vários vídeos? Aí o nome do vídeo era O que tem no porão 1. E aí ele conta uma Sim. história. Aí o segundo vídeo, O que tem no porão 2. A teoria. Porra, ia ser muito bom. Realmente ia ser um canal muito bom. Na obra. Senta aí,
e vem comigo. Shingeki no Kyojin é majoritariamente uma obra de mistério, né? E uma das boas, por sinal. Eu adoro como desde o começo nós temos uma história com uma quantidade absurda de foreshadow em Shingeki no Kyojin, mostrando que 100% ou boa parte dessa história já estava planejada desde o início, com um universo muito bom, mas que começa pro público com o mínimo do mínimo Notável de isso. informação. Você se lembra de quando Shingeki lançou lá atrás, em 2012, 2013? Nós começamos a história apenas sabendo que Foi tínhamos 2009, na humanos verdade, né, e mas- titãs. E conforme cada episódio ia passando, cada temporada ia passando, o mistério principal daquele universo ia se desenvolvendo cada vez mais. Pô, mas. Posso. Posso ser um pouco chato? Pode? Não pode chamar de enredo, não? Tem que chamar de plot mesmo? Ah. Um vocabulário que a pessoa pega, né? Não tem. Eu vou. Eu vou. Só um segundo, a gente tá chovendo aqui, eu tenho que fechar a janela, tá bom? Pô, esse frame do Eren ficou muito forte. Pô, Guerreiro, já pensou se Shingeki de fato tivesse terminado antes deles entrar no porão? Que anime Ô, bom Matheus. que ia ser? Ah, sim. Ele ia ser bom com um arco ruim que veio logo antes do final, né? Que é aquele arco de. Golpe de Estado que é uma merda. Sim, mas até aí, pô. Um sólido ali, um anime bem sólido. Sim. Pô. É muito, muito doido que tem tantas partes final que até a gente já largou e ninguém mais fala de Shingeki no Kyojin. É doido, né? Eu acho, inclusive, que a mapa ela devia mudar o final só pra galera falar um pouquinho mais de novo. Devia. Ninguém gostou mesmo do final? Ninguém vai reclamar, puta, mudou. É, então. É, vamos continuar. Faz sentido. Mas se pá, vai ser levemente diferente, sim. Eu acredito que vai ser levemente diferente. Nós íamos recebendo mais informação, e quanto mais informação nós tínhamos, mais dúvidas nós tínhamos. De onde vieram os titãs? O que eles são? E em pouco tempo, esses questionamentos passam pro Colossal, o Encoraçado. Eles são inteligentes, então o que eles são? E aí a gente descobre que o Eren pode virar o titã, e tem a titã fêmea, e tem outros titãs que podem aparecer também. Então da onde que vêm esses outros seres humanos? A gente descobre coisas sobre a família Reis, titã fundador, os 9 titãs, a raça da Ymir, sei lá o que e tal, os Eldianos. Até a gente ir construindo um monte de coisa pra depois disso a gente chegar no final da terceira temporada, né? Onde tem aquele plot gigantesco que a gente descobre que a raça humana nunca tinha sido extinta. E na verdade... Viu? Tá usando o plot do jeito errado. Esse que é o meu ponto. Sim! Isso não é plot. Não. Vamos lá, meu querido Coca. Se você não sabe o que é um plot, primeira coisa, foda-se a palavra plot. Pensa na palavra enredo. Uhum. E o que é o enredo? É como a história é contada. Uhum. Ou seja, você tem, tipo, a narrativa, que é o grande pedaço, gigantesco, né? Pensa que a história, ela é uma coisa que continua. E o que é contado é o que acontece dentro de um determinado espaço de tempo. E aí, como isso é contado, tipo, vai para um lugar, vai para o outro, toma tal decisão, tal, isso é o enredo. Tá? Uhum. Só pra deixar claro. Ou seja, não tem nada a ver. O que ele tá chamando de plot aqui, eu não faço ideia, na verdade, o que ele tá chamando de plot aqui. Ah, no caso, agora foi, tipo, é um conceito, né? Uhum. O conceito de que a humanidade não foi extinta. É só pra E isso. ele deu um bom resumo de trama também. Deu. Uhum. Acontece isso, aí acontece isso, aí acontece isso, aí acontece isso. É o que o pessoal gosta de chamar de world building. É o que faz sentido dentro desse mundo, tá ligado? Uhum. Mas não é plot, não tem nada a ver com plot. Na verdade, Não, os caras o plot viviam, é o tipo, que o numa Eren ilha faz. bem pequenininha chamada Parades. O Isayama, criador da história, ele é muito bom, cara, com foreshadow e tudo mais. E eu acho que as maiores revelações da história, que ele já Nossa. fez, pelo menos, e que Muitíssimo forte aquela thumbnail apontando pro Isayama e falando bulinado quando era criança. Cara, eu tava olhando pra essa Sofria imagem aqui. bullying. Eu tava olhando pra essa imagem aqui, ó, que ele tá com o cabelo do Zacarias, velho. Eu nem reparei, né? Muito forte. Eu sei que. Acho que a gente já falou disso. Eu não sei onde a gente falou disso, mas. Cara, foreshadowing é um bagulho que as pessoas. Especialmente no YouTube, Uhum. comentaristas de mídia, se importam muito mais do que importa de verdade. Sim. Tipo, ele é um autor muito bom, ele coloca foreshadowing.
Tem todo, várias outras coisas muito mais importantes do que isso, pelo amor de Deus. toda série serial tem foreshadowing, né? Sim. É básico. Enfim. mais impactaram em Shingeki foram o poder do Titã de Ataque, né? O Titã do Eren, a cena E que Enigma revela os tem poderes do foreshadowing. Titã de Ataque e a revelação do Reiner Pô, é e só do foreshadowing Bertolt. Enigma. E Porra, vai se pessoalmente eu fuder, acredito que vocês cara. têm uma razão Não, pra não. isso, né? Essa Caralho, ele olhou pra revelação do Bertold e do Reiner e falou, porra, que genial. Esses bonecos são igual aos titãs, eles são os titãs. impactaram em Shingeki foram o poder do Titã de Ataque, né? O Titã do Eren, a cena que revela os poderes do Titã de Ataque e a revelação do Reiner e do Bertolt. E pessoalmente eu acredito que vocês têm uma razão pra isso, né? Essas cenas tiveram muito impacto no anime, com certeza, mas não foi só por causa da trilha sonora, por causa da animação de Shingeki, que sempre é impecável, sempre, na verdade, quase sempre, mas enfim. Existem duas coisas que o Aqui, ó, perguntaram aqui. Eu ainda não entendi realmente o que é um foreshadowing. Então, o foreshadowing, falando rapidamente, é quando o autor, como é que eu posso dizer? Ele antecipa alguma coisa, algum evento, sobre algo que vai, tipo, ele te joga uma isquinha nesse momento de algo que vai se concretizar apenas no futuro. É uma técnica para criar uma tensão. É narrativa de Mistério 101. Você planta uma pista e aí depois você vai revelar quem foi o assassino e aí você puxa uma das pistas que você colocou. Uhum. E isso é foreshadowing. É que geralmente o foreshadowing, ele é mais... Ele é mais escondido, né? Ele é mais ao acaso mesmo, na primeira vez. Tipo, ele não chama atenção pra si. Aí quando acontece alguma coisa, você olha pra trás e você percebe, ah, não, aquilo lá tinha mais significância do que o que eu esperava, né? Mas basicamente é isso, tipo, Sim, pra gente dá tá uma coisa- vendo, assim, pensado, é que do jeito que você falou parece que pode ser uma coisa meio a casa. O autor, não. ele tem total compreensão do que tá fazendo. Só que ele não vai dar aquela importância tão grande pra, não ficar, tipo, muito na cara que aquilo vai ter... Pra não ficar claro qual vai ser o que ele quer revelar mais pra frente, tá ligado? Mas ele vai plantar, porque as coisas não podem acontecer do nada. Porque Sim. quando acontece do nada, você frustra a pessoa que tá assistindo, que tá lendo, enfim. Porque o foreshadowing, não é uma técnica do cinema, né? Por assim dizer. Tipo, é uma sim. técnica literária que foi adaptada pro cinema. Sim. Sayama constrói Mas durante todo o seu o que enredo é em importante Shingeki. ficar E essas claro coisas, é que cara, é pra mim uma são coisa dois muito básica. Não é um... É uma técnica básica de qualquer tipo de história. Você plantar alguma coisa pra que lá na frente vai ter um payoff. payoff, exatamente. pontos E nem muito sempre fortes, é plantado. que ajudam muito. É feito com a intenção de ser plantado também. Muitas vezes, principalmente em mangá, que é coisa que dura anos aí, do cara fazendo semanalmente, é ele olhando pra trás e pensando, eu deixei isso aqui, né? Eu posso voltar e usar isso aqui pra pegar alguma coisa agora na frente. Então, no caso dos mangás, você puxou um assunto interessante. Ele tem uma particularidade, basicamente, dos mangás, porque eles não são obras que... Isso é uma coisa que é pouco comentado quando a gente está fazendo análise de mangá, que ele tem uma coisa que é única dos mangás. Ele é uma obra que é feita com início e sem fim. Em que sentido? Ele não é os mangás na Shonen Jump, ele não é arbitrariamente, tipo, eu estou te pagando para você fazer do volume 1 até o volume 100. Tá ligado? Isso é uma coisa muito particular dos mangás. Então a forma como que você tem que se planejar é muito diferente também por causa disso. Então isso faz muito sentido pelo que o Matheus comentou. Você ir plantando também para que, se a sua história der certo, você ter ferramentas para fazer que ela se desenvolva mais. É interessante. Essas coisas, cara, pra mim são dois pontos muito fortes, que ajudam muito essa história como uma história de mistério. Foreshadow e distração. Principalmente foreshadow, cara. Meu Deus, eu nunca vi uma história com tanto foreshadow na minha vida. Pra quem não é muito acostumado, foreshadow é meio que uma palavra... Que isso? Fio 3 coisas na vida. Ele tinha que ler Death Note. Sim. E eu preciso dizer que ele escreveu foreshadowing errado. É isso aí, Que tava enorme no meio da tela. Tava escrito foreshadow, né? Tava. Pra poder falar sobre quando a gente tem uma história.
É bem feito, porque todos esses termos têm um em português. Se você quer ficar usando o inglês, foda-se. Sabe aquelas famosas histórias que tem dicas de que alguma coisa vai acontecer e você acaba não pegando porque você não tem as respostas ainda? Pra poder explicar melhor, eu acho que é mais fácil dar um exemplo, né? Quando você assiste Shingeki no Kyojin, por exemplo, existe todo aquele plot que eu tinha falado pra vocês de que Reiner e Bertholdt são o encoraçado e o colossal. Esse plot chamou muita atenção na história, tanto pela cena que foi majestosamente dirigida e tudo mais, tanto quanto pelo plot mesmo. Ele era extremamente inesperado. Tipo, Reiner e Bertholdt eram simplesmente dois personagens que estavam ali, que passaram por situações com nossos protagonistas, que lutaram ao lado dos protagonistas e do nada eles eram inimigos. O Isayama tinha criado na realidade muito foreshadow pra esses personagens e muitas dicas de que eles estavam do outro lado da história. Muitos foreshadows e muitas dicas é a mesma coisa, meu filho. Porra! Mas porra, cara. Depois que você... Porque se ele falasse isso da Anne, eu ainda dava algum desconto. Mas porra, depois você já sabe que a Anne é uma das traidoras e tem dois caras que são iguais. Eles são iguais, os titãs deles. Ninguém ia perceber. Porra. Eu gosto para foreshadowing, eu gosto do termo sugestão. Acho que é o melhor termo aí. No entanto, a gente nunca tinha pegado essas dicas porque não tínhamos a resposta ainda. Os primeiros encerramentos de Shingeki no Kyojin mostram Reiner e Bertholdt do lado da Anne, tipo assim, sempre eles ficam de um outro lado. Anne, Reiner e Bertholdt sempre ficam separados e o Eren, Mikasa, o Armin e a humanidade ficam de um outro lado. Então essa amizade do Reiner e do Bertholdt com a Anne também sempre foi muito desenvolvida. A reação desses personagens a algumas coisas também... então, calma aí. Esse tipo de vídeo, ele cria muita confusão, velho. Esse é o problema. Uhum. Não existe retcon de foreshadowing, gente. Retcon é você... Tipo, você não pode refazer uma sugestão. O retcon é o que já foi estabelecido. Você viu exatamente acontecer aquilo. Uhum. Tipo, o personagem A matou o personagem B. E aí depois o cara fala, não foi o personagem A que matou o B, foi o C que matou o B. Ele refaz o bagulho. Eu tô dando um exemplo bem tosco. É tipo Homem-Aranha 3, quando a gente descobre que na verdade não foi o Homem-Aranha que matou o Tio Ben. Isso é retcon. Então. Também são suspeitas. A primeira vez que o Titã do Eren, por exemplo, aparece e que o Eren sai do Titã dele e tudo mais, os personagens, eles ficam com medo, mas eles querem matar aquele Titã porque ele vai ser uma ameaça e tal. Mas tem muitos jovens aqui que talvez não tenham assistido, tá? Sintam um pouco da velhice aí. Os primeiros personagens que não querem matar o Titã do Eren porque suspeitam que seja um humano lá dentro são Reiner, Bertholdt e Anne. A gente tem até inclusive aquela famosa cena, né, onde os personagens estão prestes a morrer e quando isso acontece a gente consegue até ver a cara do Bertholdt e ele tá quase se transformando, mas não tá transformando ainda. Isso são dicas que estavam lá na história e que você não percebe. E por isso Shingeki no Kyojin vira uma daquelas famosas histórias que você assiste mais de uma vez. Porque quando você vê a história pela segunda vez, sabendo que Reiner e Bertholdt são colossal encoraçado, as coisas ficam bem mais interessantes. A história ganha mais valor. Não fica, né? Não sei se eu concordo com isso. Porque não é como se esse ponto fosse o ponto de grande mistério do Shingeki. Não. Então, ele pegou um exemplo péssimo. Eu não sei se eu concordo exatamente por isso, porque o lance deles, a grande revelação, o grande mistério é que eles são da mesma raça, vamos dizer, não da mesma raça, da mesma etnia, né? O grande lance é esse, né? Que os titãs, na verdade, eles são humanos e eles são de um grupo específico e as pessoas desse grupo específico estão sendo usadas e blá blá blá, todo aquele lance, né? Esse é o grande mistério, né? Exatamente, o mistério é a origem dos titãs, mas os caras infiltrados não, exatamente. Os caras infiltrados é um negócio bem comum, sabe? Tipo, vai só revelar de quem são os traidores e tal, não é nada muito... ele não foge muito de qualquer tipo de padrão, assim. E você meio que... vai ficando meio claro quem são as pessoas por causa do design dos personagens. É muito descarado, né? Sim. Narrativamente. A surpresa muito maior é a Ymir, que inclusive tá na tela agora. Daqui é mais um exemplo disso. O maior foreshadow da história. Nada a ver. Oi? Nada a ver. O quê? Blasnarra falou aqui.
Mas se é dica e não percebe, aí não é foreshadowing, é easter egg. Não, Nada. Não, mas assim. Mas esse. Easter egg não tem a ver com o plot. Easter egg é quando você coloca coisa de outra série na série. É que a dica tá ali, tipo, mas a sua experiência, ela não vai ser afetada no sentido de que o que tá acontecendo na tela não faz sentido porque você não pegou aquela dica. Uhum. A história de Shingeki no Kyojin até hoje é um dos encerramentos que simplesmente conta a história do anime todo, né? O terceiro ending de Shingeki no Kyojin, que pra você que não se lembra, é esse aqui, que mostra o estrondo que o Eren vai fazer, simplesmente o estrondo aparece na ending, a história da Ymir aparece nessa Muito ending forte. aqui, a gente vê o corpo da Ymir sendo devorado pelas filhas e tal, e vários outros spoilers da história acontecem. Se a gente for considerar, cara, essa ending aqui saiu em 2017, a cena da Ymir, que é essa cena aqui do mangá, só foi aparecer lá pra 2020. Me ajudem, Não são a mesma cena. me ajudem. Eu não entendi o que as duas cenas têm a ver. Ele pegou a cena errada. Então, ele errou na edição? Errou. Mas eu acho engraçado que ele tá usando o exemplo das endings, porque é uma lógica reversa, né? Tipo, as endings, elas vão pegar coisas do mangá, mas ele tá comentando sobre como a história que vem do mangá é muito boa em foreshadowing, usando exemplos de algo que tá pegando Não é a coisas história. da história. Uhum. Outros spoilers da história acontecem. Se a gente for considerar, cara, essa ending aqui saiu em 2017. A cena da Ymir, que é essa cena aqui do mangá, só foi aparecer lá pra 2020, cara. Essa Nossa, mas... Ele tá falando que essa Ymir... Não, É ele essa? errou na edição, sim. Ele errou na edição. Porque essa não é uma cena aqui de do ending, é mangá uma cena do só episódio. foi aparecer lá pra 2020. Não, essa cena aqui é da Ending, eu acho. Acho que não. Cara, essa ending aqui é maravilhosa. Eu fico imaginando como é que o Que Isayama essa foi é e ending aí. contou pros produtores o que ele queria que acontecesse. Bizarro, cara. Não, E o sim, segundo ponto que eu tinha falado pra literalmente vocês isso. lá no começo, né, Foi é a confuso. famosa distração. Algo que o Isayama também utiliza muito. Como o Shingeki no Kyojin é uma história de mistério, não é lá muito difícil pro Isayama, né, fazer essa ponte a respeito de distração, onde ele joga várias informações pra cima das pessoas de forma proposital, pra que a gente não perceba o maior. Cara, não... Vale. Vamos lá. Eu vou fazer uma comparação idiota pra ver se faz sentido que tá na minha cabeça, tá? Uhum. Shingeki no Kyojin. Ele tá mais pro Monster do que pra uma história de... Não, eu vou melhorar. Se o Shingeki no Kyojin é uma história de mistério por si só, o Monster também é. Porque eles partem do mesmo princípio. Aconteceu alguma coisa e eu quero me vingar. De certa forma. É Só porque que o eles não Monster são. não é. Então, O Monster não é eu quero me vingar, o Monster é eu quero entender. mais ou menos, depende do ponto de vista. Não, mas a jornada do Tenma é encontrar o Johan pra ele entender o que aconteceu. Não é comparação com o Monster. Não tô comparando com o Monster. Eu tô falando que Não, se sim. uma coisa... Não, aqui me falaram no chat. Eu tô falando se uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Só que... Eu não entendi nada em Monster. Pô, mas Monster é um mangá extremamente simples. Tem É balões. bem no- simples, sim. Tem balões no mangá. Eles Mas esse é o meu ponto. Tipo, o Monster, ele não é um mangá de mistério. Isso a gente concorda. Tipo, ele não é mistério. Ele é, assim... O que eu quero Ele é de dizer? suspense. Exatamente. O grande ponto dele não é que você tem que montar um quebra-cabeça Quebra-cabeça. Não. e ir descobrindo, e aí essas coisas, quando você monta, você tem a resolução. E a mesma coisa no Shingeki no Kyojin, ele não é isso. Você só tem mais as informações misteriosas, elas apenas contribuem com o tema. De certa forma, no sentido de que você compreende melhor como esse mundo funciona, mas tipo,
Se fosse só uma revelação, tipo, alguém disse pra mim, e é isso, sabe? Ou ele encontrou um velho na rua e o velho na rua falou como é que é nesse mundo, teria a mesma função. Não seria pior, mas não mudaria estritamente, sabe? Como essa história é contada, o que ela quer contar. Então eu não sei se você tirar um negócio. Assim, é uma coisa. Não é cagando regra, mas é um bagulho que, assim, olhando assim, faz mais sentido na minha cabeça. Quando você tá falando de mistério, você tá falando de algo que vai. Sei lá, Midsommar. Tudo que vai acontecendo lá é muito. É uma parada muito esquisita. E quando você percebe o que é, a história dá uma virada. Você tá me entendendo? O Shingeki, a história não dá uma virada, as coisas já estão acontecendo. Elas vão mesmo vão pelo mesmo caminho, tá ligado? Quando você tem a resolução. Quando você descobre qual que é o mistério. Então, não, sabe? Não sei se estou conseguindo me fazer compreender. Mas não é o grande ponto descobrir o que tá lá. É que pra mim ele é tão mistério quanto One Piece é mistério. Que não é. Muito São obrigado, histórias de ação. me deram um exemplo muito melhor. A primeira temporada de Neverland. É uma coisa. Faz mais sentido quando você tá pensando em mistério. Tipo, tem uma coisa que eu não conheço. O desconhecido, ele tem que ser muito importante. E pro Shingeki no Kyojin, o desconhecido não é tão importante assim. Ele passa a ser importante no momento em que ele é revelado, né? Que aí ele abre a perspectiva da história, mas enquanto as coisas vão acontecendo, ele de fato não é E no tão final das importante contas, assim. o mistério por exemplo, se a gente só soubesse que um titã come outro titã e ele ganha os poderes daquele titã, tipo, se ele fizesse 2 poderes, pro plano do Eren, não faria diferença ele saber, enfim, tudo que ele sabia. Ele poderia chegar onde ele chegou, enfim, de outras formas. A história não se move pelo desconhecido. Sim, então, porque na verdade eles já está estabelecido que eles estão nesse mundo, e o grande ponto é saber o que são esses titãs. E aí quando a gente descobre o que são... Vai, pode falar. Pra mim ele seria uma história de mistério se ele fosse da perspectiva da Range. Ele ser da perspectiva do Eren, que não se importa, Que é um soldado... já tira o que não significa que ele não tenha mistério, mas ele não é de mistério. Pra mim ele sempre foi um survival. Eu nunca vi alguém... Eu nunca pensei em Shingeki como um mistério. Eu vejo o Shingeki mais como uma história mais de vingança com um final trágico do que, tipo, não é o filme de vingança do Arnold Schwarzenegger, tá ligado? É um filme de vingança mais se fosse de uns filmes mais antigos de vingança, sabe? Que o cara, acontece uma coisa com ele, ele quer resolver, e com o passar do tempo ele vai chegar onde ele quer chegar, mas a recompensa dele não vai ser exatamente a recompensa que ele estava esperando que fosse. Então, Tá me dizendo que ele é o Conde de Monte Cristo? Tá mais pra esse lado do que pro... Um desejo de matar. É mais... Sei que o desejo de matar, ele faz o que ele quer, né? Ele mata todo mundo e depois ele mata todo mundo. Então, ele termina feliz, porque ele matou todo mundo. Então. Não, mas assim, um mistério o Shingeki com certeza não é uma história de mistério. Isso sem dúvida nenhuma. Assim, é difícil, a gente tá, tipo, aqui tentando puxar na hora, né? Mas, enfim.
tá rolando ali dentro daquelas cenas. Como desde o início da história, por exemplo, né, a gente sabe que o Eren tem um titã, mas a gente não sabe exatamente que o nome do titã dele é Titã de Ataque e tal. A história vai passando e a gente vai descobrindo coisas sobre o Eren. Descobrimos que ele tem um dos 9 titãs primordiais, ou seja, que o titã dele é importante, né? Ele tem o chamado Titã de Ataque. E mesmo assim, ninguém, em momento nenhum dentro da história, fica pensando sobre quais são os poderes do Titã de Ataque. Será que ele tem algum poder especial? Porque todos os outros 9 titãs têm, né? O Titã Fundador tem vários poderes, o Titã Colossal solta fumaça e é grande, a Titã Fêmea consegue fazer o endurecimento, etc, etc, mas ninguém pensa no poder do Titã de Ataque. Isso porque o Isayama usa a maior tática de distração possível. O Eren não tem só o Titã de Ataque, ele também tem o Titã Fundador. Então ele constrói todas as primeiras 3 temporadas em cima do Fundador. O Fundador veio da família Reis e tal. A gente tem a terceira temporada inteira escrita. Como assim? Que Shingeki escreveu. Assim, ele usou a distração mesmo, uma distração que nem a gente sabia, né? Porque a gente vai descobrir isso bem depois, né? Então, boa parte desse vídeo é ele falando sobre coisas que a gente descobre depois. É bem... É tipo, é uma informação adicional colocada e aí ele trata como se no começo fosse uma questão. E nunca é, porque a gente nunca sabe que essa pergunta sequer existe. O Rogoblock botou, eu nem lembro do fundador ter sido citado na primeira temporada, porque não foi, Não né? foi. Só vai ter essa questão de fundador, os caminhos e tal, é quando ele toca na história. Escrita em cima dos poderes dele, de apagar as memórias e tal. O Eren não consegue acessar esses poderes porque ele não tem sangue real. E aí toda a 4ª temporada vai sendo construída em cima daquele negócio de o Eren quer acessar os poderes do Titã Fundador, mas ele não pode, como ele vai fazer isso? E no meio dessa bagunça toda, a gente até esquece que o Eren tem um Titã de Ataque. Parece que o Titã de Ataque era só tipo um Titã forte que o Eren usava pra poder lutar. E aí a gente chega naquela famosa revelação tempos depois, né? No episódio 4 da parte 2 da 4ª temporada de Shingeki. Nossa, é difícil até falar, meu Deus do céu. Enfim, em um dos... O Titã de Ataque é tão importante que eu não lembro o que ele faz. Não é o bagulho de que as memórias dele vão sempre passando pro próximo? Sim. Ele é o Attack on Titan, mas na verdade todos eles têm um pouco disso, né? De lembrar o que tem no anterior, né? Tanto que o Armin fica com as memórias do Bertholdt, né? Sim. Nos episódios aí a gente chega naquela famosa revelação. O Titã de Ataque consegue observar as memórias dos seus portadores do futuro, ou seja... Então, essa aqui é a sacada, tá ligado? Ele lembra do futuro. Ele consegue ver o futuro. Lembrar o do Titã de futuro. Ataque é praticamente um... É pensar ou lembrar? É lembrar. Tanto é que depois o Eren faz o que faz. Uhum. De pensar, ele não pensou. Então. Entendi. Que bom que ele não pensou, né? Looping temporal gigante. E sabe o que é mais engraçado disso? As respostas disso estavam na história desde o início. É que não é assim que funciona looping, né? Não, se você olha pra frente, não. Se você olha pra frente, não tem looping, né? Mas beleza. Não. As referências estavam ali há tempos, né? Quando o Eren encosta a mão na história, por exemplo, lá na 3ª temporada, ele vê flashes do futuro. Isso não é desde o começo, pelo amor de Deus. Caraca, a primeira temporada de Shingeki tem 20 e quantos episódios? 25. 25, isso. E a segunda também vai por aí, não é? A segunda, Não, a segunda tem 12. Tem 12, então já é o episódio 37. Então, sim, mas a terceira tem 25 e essa é a última cena da terceira. Então é no episódio 70. Sim. Lá no início. Uhum. Beleza. Futuro, ele vê flashes do passado, a personalidade do personagem dele. Porra! Cara. Não, Cara. Mas aí ele fala no primeiro episódio que vai destruir tudo, né? Até aí. Fala. Muda bastante. A gente tem uma referência lá na primeira temporada, onde do nada ele fala que vai destruir o mundo inteiro, e aí na 4ª temporada a gente sabe o que acontece, né? Ou então até o próprio final da 3ª temporada, que tem uma cena que é muito icônica, onde um personagem chamado de Eren Kruger, que era portador do Titã de Ataque e tal, quando ele vai morrer, ele fala sobre a Mikasa e o Armin, ou seja, ele viu o futuro. Mas o Isayama é tão canalha na hora de esconder esse tipo de mistério que funciona. Não, mas ele esse negócio do eu vou destruir tudo.
É uma coisa interessante, mas não é interessante por nada do que ele tá falando. Não, mas essa parte, inclusive, pra mim, é uma das coisas que eu mais gosto no Shingeki, porque a relação que o Eren tem com essas palavras vai mudando durante a obra. Então, justamente, é uma rima pra você ver o ponto que ele tá em cada momento, né? Uhum. Não é um foreshadowing. Não é um É uma foreshadowing. afirmação do personagem. Como é que uma sim. afirmação do personagem pode ter um foreshadowing? É tipo o mote dele, né? E aí isso vai mudando conforme... Isso é a grande sacada. Tanto que eu não consigo entender as pessoas que comentam... você pode não gostar de Shingeki. Por N motivos. Mas não tem um personagem melhor do que o Eren nessa série. Tô falando de escrita. Uhum. Nenhum personagem chega perto do Eren. Isso Sim. Quem fala, não, o Ryan sabe? Eu acho muito estranho. Porque Cara, ele é o único assim, personagem que realmente tem todo o desenvolvimento, tá ligado? Fala. Sim. Essa afirmação ela é tão inteligente quanto você dizer. Quando o Luffy encontrar o Shanks falar, ela tava plantada desde o começo. O Shanks falou, quando você for um bom pirata, a gente vai se encontrar de novo. Não é um foreshadowing, porra. Que isso, cara? Inclusive, não vai ser hoje, não vai ser amanhã, vai estar em algum momento. Eu tenho uma... Eu gosto... Agora tem que ter muito cuidado com as palavras, né? Mas eu gosto do Eren enquanto um personagem de uma obra gigantesca para um público muito específico, lá um Battle Shonen, né, no final das contas. Uhum. Quão diferente ele é. Não no sentido de que dele ser bobo nem nada, mas na jornada do personagem. É uma jornada muito particular, a jornada do Eren. Enquanto personagem, enquanto protagonista. E ele não deixa de ser protagonista, tá, gente? Ele não vira o... Não, ele sempre é. O antagonista porque ele fica do mal? Não é assim que funciona. Ele não vira o Coringa. Então. É que o Shingeki, ele é, enquanto conceito de história, muito interessante. Uhum. O problema é quando você entra na ideologia dele mesmo, né? Então, que eu já comentei algumas vezes também sobre Boku no Hero. Tem várias coisas que eu acho muito boas. Mas a história não se vale só disso. Uhum. O grande lance da história é quando você se depara com ela, você compreende ela, e aí você, tem um enfrentamento. Eu concordo com isso aqui? Não concordo. E eu acho que nesse momento você pode falar, eu acho essa obra ruim por causa disso. Uhum. E isso não quer dizer que ela não tenha os seus predicados também. Tipo, que ela pode ser muito bem feita e no final das contas eu não concordo com essa mensagem. Então eu acho ela ruim. Tá ligado? E eu acho que é totalmente válido você ter esse tipo de visão. Senão, tipo, você vai ficar para sempre só olhando forma. E eu acho que isso é legal apenas para você chegar na conclusão. Senão não serve pra nada. Sim. gente a respeito do Titã fundador, etc, etc, a gente acha que tudo a respeito do Eren é só por causa do fundador, e a gente esquece do Titã de ataque. A própria cena que eu tinha citado antes, inclusive, né, que ela tinha muito foreshadow e tal, a cena do Reiner e do Bertholdt, ela também tem muitas distrações pra que a gente não preste atenção nisso. O Isayama joga algumas coisas de propósito, inclusive, tipo, ele faz o Reiner machucar o braço, e isso deixa aquela ideia básica, né, de que se o Reiner machucou o braço e não regenerou, isso é porque ele não é um portador de Titã, logo, ele é uma pessoa normal. Fora que 2 episódios antes dessa revelação, o Isayama joga uma outra revelação em cima da gente, que é a revelação de que a Ymir, né, aquela personagem da segunda temporada que morre depois e tal, a Ymir era um portador de Titã também na realidade, então tinha outro portador desde a Anne. Essa revelação era super absurda e tomava toda a atenção do público, então a distração vai toda pra aqueles personagens, e quando de repente você menos espera, pô, o anime solta de repente que Reiner e Bertholdt estão lá e eles são os inimigos agora. Pra mim, pessoalmente, toda essa ideia do Eren ter feito um plano gigantesco desde o início da história e tal... Eu tô tentando entender onde vai chegar com o plot perfeito. Tudo que ele tá falando são plots perfeitos, porque é muito difícil você fazer um vídeo que você nem explica o que é plot, cara. Não. E quando você fala o que é um plot no início do vídeo, tá errado. Sim. A sua classificação tá errada. E se mesmo que eu assuma que, tipo, eu ignore... Que tá errado? Eu ignoro a palavra, né? Tipo, ele usou a palavra errada. Que isso, no final de contas, não é tão importante assim também. Mesmo que eu ignore isso, eu não sei exatamente do que você tá falando. Porque você pegou diversas coisas que são coisas completamente diferentes entre elas.
e jogou tudo no mesmo saco. Então eu não sei. Tipo, esse momento de revelação é diferente da história do Titã Fundador, que é as formas são muito diferentes. Tipo, como é que é a palavra no Titã Fundador? É a palavra errada. Não é exatamente o que eu queria. Tipo, o início, a gênese dos titãs é uma coisa, ela tem uma função. Sim, Essa que é muito aqui, diferente da revelação. Essa revelação tem outra. São coisas completamente diferentes, sabe? Ele junta personagens com world building, construção de mundo, sim. Sabe? Eu não sei exatamente onde ele quer chegar. Eu não compreendo esse vídeo. Não sei qual é o ponto desse vídeo. Era só ele. Se o vídeo fosse Shingeki no Kyojin é muito legal. Tem várias coisas que eu acho da hora. Aí, ok. Mas fora isso, eu realmente não consigo compreender. Tipo, não é tipo, não, você tá sendo fodão. Não, porra nenhuma, vai se fuder. Eu realmente não consigo entender qual é o ponto, tá ligado? Do vídeo, onde ele quer chegar com esse vídeo. E toda a questão do Titã de Ataque ser um looping temporal gigantesco é o maior plot de Shingeki no Kyojin. E, mesmo que eu não sei o maior plot? Feito um plano gigantesco desde o início da história e tal, e toda a questão do Titã de Ataque ser um looping temporal gigantesco é o maior plot de Shingeki no Kyojin. E, mesmo que eu não seja lá muito fã e praticamente deteste o final da obra de Shingeki, eu tenho realmente que tirar... Qual que é a palavra certa pra o maior plot de Shingeki no Kyojin? Porque eu nem sei ao que ele tá se referenciando aqui. Eu acho que a maior revelação de Shingeki no Kyojin pra ele seja essa. Tá, faz sentido. Eu chuto que é isso. Porque... É o maior ele abrevia plot twist pra plot? Se for isso, vai tomar no cu, né? Não, mas não é plot twist, porque ele fala no início, tipo, parece esses personagens que morreram aqui, mas ele já tinha plantado... ele não usa plantado a palavra certa, ele usa uma palavra... Ai, caralho. Ele usa a palavra... eu não lembro qual é a palavra exatamente. Sugestão, previsão, sei lá, usa a palavra assim, tá ligado? Pra referenciar. Então não, são coisas realmente diferentes. Porque o Bertholdt também é um twist. Sim. O Bertholdt e o Reiner. Igual o Titã de Ataque ser um loop, que não é um loop, mas ser um loop temporal. E de certa forma, a humanidade não ser extinta também é um twist. Então o que eu consigo tirar é que plot é plot twist. É o que abarca mais coisas, pelo menos, do que ele citou aqui. Eu acho que o que mais abarca coisas é o plot point, tá ligado? Até mais do que o... mas eu tô... Plot point, plot twist é uma coisa também, né? Tirar o chapéu para todo o mistério que Isayama construiu ao longo de anos, sem dúvidas, é ridículo. Então, acho que plots perfeitos seria algo tipo boas cenas? Acho que não. Eu acho que o plot perfeito são decisões tomadas durante a história que fazem com que as coisas façam sentido, ao mesmo tempo que isso não é tão jogado na sua cara, porque ele faz questão de usar alguns termos também relacionados a isso, né? Então eu acho que é por esse lado, tá ligado? Mas não sei. Ridiculamente bem escrito e faz com que Shingeki, cara, tendo um final ruim ou não, ainda é uma das melhores obras de mistério que eu já vi na minha vida. É isso, obrigado por ter assistido até aqui, um beijo, abraço, falou e até mais. Fui! Uma última pergunta. Diga. Pode fazer. Uma história de mistério que é tão bem construída, se o final é ruim, ela não cai por terra? Não, realmente. Não acho. Eu sou um pouco contra o lance do final, tá ligado? Eu sou bastante também. Às vezes eu sou até um pouco radical com isso, que geralmente, assim, vamos lá. Isso é um bom ponto.
que isso está referindo como final? Porque isso é importante. Porque para muita gente, o final de Shingeki no Kyojin é a última página. Por isso que é ruim. E o nosso querido Piscine, ele coloca isso. É ruim por causa da última página. Então, o que eu penso do final de Shingeki no Kyojin é do porão pra frente. Pra mim, tudo isso é final. Ah, não. Não. Pô, mas o porão é 60% do mangá? Por aí. É todo o arco final depois disso. Não. Sim. Calma aí. Ele entra numa saga nova, digamos, depois, mas não é o arco final. Porque depois ele vai começar e concluir várias outras coisas. Não, ele é um fluxo dali pra frente. Não tem um ponto de corte depois dali. Eu concordo que ele vira uma parada muito mais... que o início dele, ele é um mangá basicamente de vingança, né? Onde ele meio que está preparando o cara, ele está descobrindo coisas sobre esse mundo. Aí tem o arco político, né? Uhum. Que reforça isso, você conhecer como é que funciona o mundo de Shingeki, que ele não é tão pequeno a ponto de um moleque soldado ser tão importante assim. O Eren meio que perde até um pouco perde bastante da importância no arco político. Aí vai ter a revelação, a retomada, Uhum. E aí depois da retomada, que é um arco curto, né, retomada, e vai ter a revelação. Aí quando tem a revelação de como é o mundo, e aí vai ter... Porque a revelação não é só a revelação, vai ter um arco da revelação, né? Vai ter bastante explicação de como funciona esse mundo. E aí a gente vai começar a conhecer o outro lado, né? E aí vai ter um tempo também desse outro lado até chegar... Aí eu concordo que o arco final pra mim é quando tem aquele massacre lá em Eldia? Em Marley? Eu sempre Marley. Em Marley. Pra mim, o final do mangá é a partir desse momento. Quando o Eren vai lá e mata todo mundo e pega o poder do Titã lá. Eu acho que nesse momento é o momento final do mangá. Tem a declaração de guerra também, que é o final de uma das temporadas, inclusive, né? Que ele aponta o dedo lá, os nossos inimigos estão lá e tal. Mas ainda tem um pedacinho antes de chegar lá do outro lado e... Enfim, pra mim é isso. Mas enfim, beleza. Você tá achando que toda a parte final é isso. Ok. Tá bom. Não, beleza. Mas eu acho que, por outro lado, o que você chama de final é exatamente a mensagem de Shingeki no Kyojin, né? Sim. Porque boa parte do que a gente... Dá pra dizer que a primeira parte é toda uma parte de preparação, né? Sobre o que se trata exatamente esse mangá. E aí é a interpretação, né? No final das contas, né? Enfim. As pessoas vão chegar em caminhos completamente distintos em relação ao que o nosso querido Isayama queria dizer. Mas se você quiser saber o que eu acho, vai lá no canal do VS, tem um vídeo do final de Shingeki, com sei lá quantas horas está eu e o Daniel, acho. E ouve lá. Porque eu não vou me repetir por causa desse mangá. Mas... Bom... Muito obrigado, Nickzinho. Não entendi porra nenhuma do que você quer dizer, mas rendeu o assunto. Então, muito obrigado por ter sido um maravilhoso vídeo.